Boa tarde a todos. Declaro aberto os trabalhos dessa sessão do órgão especial, cumprimentando aos eminentes desembargadores, procuradores de justiça, os nossos servidores e aos advogados e demais partes que se encontram aqui, acadêmicos de direito. Em primeiro lugar, nós estamos comunicando a aposentadoria de dois colegas, o colega Ítalo Morelli e o colega José Luiz Ribeiro Teixeira, e propõe encaminhamento de votos de felicidades na nova fase da vida da aposentadoria. Nós temos a administrativa, que é bem anêmica. Então, vamos primeiro para a administrativa. O número 1 da pauta é uma permuta solicitada pelos doutores Márcia Helena Bock, que é juíza de direito da 7ª Vara de Família e das Sucessões Central, para o cargo de juíza de direito da 6ª Vara Especial da Infância e da Juventude. Doutora Érica Regina Comeneiro Coimbra, juíza de direito titular 2 da 2ª Vara Criminal Central, para o cargo de juíza de direito da 7ª Vara da Família e das Sucessões Central. Dr. Rodrigo César Miller Valente, juiz de direito da 6ª Vara Especial da Infância e da Juventude da Capital, para o cargo de juiz de direito titular 2 da 2ª Vara Criminal Central. A deliberação do Egrégio Conselho Superior da Magistratura encaminha a este órgão com proposta de deferimento. Todos de acordo? Por votação unânime, deferiram. Há um pedido de afastamento, é o número 2 da pauta, requerido pelo doutor José Fernando Steinberg, juiz de direito auxiliar da comarca de Campinas, que pede o afastamento de suas funções jurisdicionais no período de 1º de fevereiro a 30 de novembro de 2019, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo, para frequentar um curso de aperfeiçoamento técnico e cursar créditos do programa de doutorado junto à Università di Firenze, em Florença, na Itália. E, subsidiariamente, pede que, não deferido o pleito principal, que esse afastamento seja autorizado pelo período de 1º de março a 15 de setembro de 2019, sem prejuízo de vantagem. O desembargador Francisco Loureiro, diretor da EPM, opina pelo provimento no período de 1º de fevereiro a 30 de novembro. O desembargador Corregedor-Geral da Justiça opina pelo indeferimento. A manifestação do MM juiz Dr. Fábio Junqueira, juiz assessor da Presidência, também opina pelo indeferimento do pedido, e encaminhados os autos ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura, também por votação unânime, opinaram pelo indeferimento do requerimento. A proposta é ser acolhida a proposta do Conselho Superior da Magistratura pelo indeferimento do pedido. Estão todos de acordo? Assim fica votado por votação unânime. A segunda parte, afastamento dos magistrados, a de referendo desse órgão especial, em lista já encaminhada a vossas excelências. E estão todos de acordo? Então, assim fica deferido e encerrada a pauta administrativa desta sessão. Então, vamos lá. Eu passo, em primeiro lugar, a mencionar as
sobras ou adiamentos. Número 8 da pauta, adiado para sustentação oral por uma sessão. Permanece adiado a pedido do desembargador Xavier de Aquino, o número 37 da pauta. Retirado a pedido do relator, também Xavier de Aquino, o número 39 da pauta. Permanece adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos, o número 42 da pauta. Sobra do desembargador Ricardo Anaf, de números 4, 33, 38 e 44. E sobra do desembargador Salete, número 11, 19 e 20. Há mais alguma observação de Vossas Excelências sobre algum adiamento ou sobra? Então, ficam esses os adiados. Vamos aos blocos em primeiro lugar. Blocos de julgamento de 31 de outubro. Em primeiro lugar, classe ADIM. Números 10, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22 e 23. Embargos de declaração, números 24, 25, 26, 27 e 28. Classe mandado de segurança, números 32, 34, 35 e 36. Conflito de competência, números 2, 3, 5, 6 e 7. Classes diversas. Número 1, agravo. Número 15, ADIM, vício, separação de poderes. 29, arguição de inconstitucionalidade. Assim ficam julgados por votação unânime. Nós temos uma preferência simples e Uma preferência. Vamos a uma preferência simples, que é o número 30 da pauta. Foi retirado de pauta a pedido do relator, desembargador Geraldo Wohlers, e é um IRDR, em que requerente é Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Limitada. Dou a palavra ao eminente relator. Insigne presidente, nobres desembargadores, outros advogados que aqui se fazem presentes. Presidente, tratando-se de preferência simples e levando em consideração que eu já encaminhei o voto a todos os eminentes pares, eu me deterei na leitura da ligeira e breve ementa. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Apontada divergência em decisões colegiadas acerca da competência das colendas câmaras reservadas de direito empresarial para processar e julgar processos versando concorrência desleal. Não preenchimento dos pressupostos cumulativos previstos no artigo 976 do Código de Processo Civil, matéria controvertida que não é, aspas, unicamente de direito. Incidente, pelo meu voto, não conhecido. Todos de acordo? Não conheceram por votação unânime. Vamos agora à sustentação oral. Aqui são quatro, só que são 4 pessoas que vão falar, uma procurador, mas esse tempo vai ser menor. São de partes diferentes? São 3 interessados e o doutor Wallace. Aqui, pelo regimento, o prazo é contado em dobro, então são 30 minutos dividido pelas partes que tem que falar. Então são 3, vão ser 10 minutos para cada um. No regimento inteiro, tá? Procede aqui que são 4 advogados para fazer sustentação oral desse caso? São 3 advogados, um é o doutor Wallace, um é o procurador. 3? 3, um é o procurador. Ah, sim, o doutor Wallace. Então são 3 advogados. Então eu convido o doutor Cláudio Renato
Farag, é o número 14 da pauta. Dr. Cláudio Renato do Canto Farag. O tempo será dividido entre vossas excelências, nos termos do regimento. Segundo o Dr. Josevaldo Fernandes Gonçalves Júnior, pela Federação dos Fiscais Estaduais, Associação de Fiscais de Tributos Estaduais, Dr. Josevaldo Gonçalves. Também outro sindicato, Dr. Maurício Garcia Zocum, um pela federação e outro pelo sindicato. Procede isso? Sim, senhor. São posições diferentes? Sim, senhor, excelência. Então, vamos se assentando aí. Então, temos aí o doutor Cláudio. Quem é o doutor Cláudio? Presente, doutor Josevaldo e doutor Maurício. Tá certo. Antes, nós vamos apreciar o incidente do amicus curiae, e o doutor Wallace Paiva Martins Júnior também vai se manifestar, não é isso? Então, eu apregoo, é uma direta de inconstitucionalidade. O relator é o eminente desembargador Renato Sartorelli, cujo voto tem o número 30.772. O autor da ação é o prefeito do município de São Bernardo do Campo. Requerido, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E interessados as entidades que eu acabei de mencionar. Eu dou a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, boa tarde a todos os presentes. Senhor presidente, a primeira questão diz respeito à intervenção do amicus curiae. Eu não apreciei essa questão em caráter liminar, em caráter pessoal, em caráter monocrático. E mandei ao plenário essa questão para que fosse examinada no órgão especial a intervenção ou não dos amicus curiae. Aqui pleitearam o ingresso a Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado, o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado, a Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado e a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, essa FEBRAPIT, essa última já, quando eu havia encaminhado o processo à mesa para julgamento. Bom, eu tenho um voto muito longo, praticamente são 50 laudas, eu vou procurar, dentro do possível, sintetizá-lo, para não cansar todos, até porque eu já enviei cópia a todos os colegas que integram essa corte. Bom, a questão do amicus curiae, como todos nós sabemos, é propiciar pluralização e enriquecimento do debate, cuja intervenção se justifica na necessidade de abrir um diálogo jurídico à sociedade, em razão da existência de questões que ultrapassem os interesses meramente das partes. Muito bem. Logo, essa intervenção do amigo da corte deve se apoiar em razões que tornem desejável e útil sua atuação processual na causa, propiciando meios que viabilizem a adequada resolução do litígio constitucional, estando o magistrado livre para decidir de forma fundamentada acerca da conveniência ou não dessa intervenção. Essa posição é apoiada pelo Supremo Tribunal Federal, é sufragada pelo Supremo Tribunal Federal e também por esse órgão especial. Eu cito aqui... Isso é o requerimento de ingresso como amicus curiae. Como amicus curiae, estou apreciando isso, por causa da sustentação. Não ainda a sustentação oral, né? Não, se o ingresso for indeferido, não haverá sustentação oral. Sim. Né? Da minha parte, eu já adianto meu voto, eu estou indeferindo a intervenção. A sustentação oral, está certo. Indeferindo a intervenção. Indeferiu a intervenção. A intervenção. Então, por quê? Porque, pela simples leitura dos pedidos, deflui-se que os postulantes combatem a ação direta como se partes fossem, comportamento que desqualifica a sua atuação em contribuir para o aprimoramento do julgamento, buscando tão somente defender a solução da lite em favor daqueles que são beneficiados pela norma impugnada, sem trazer elementos técnicos relevantes em completa desarmonia com a finalidade do Instituto. E aqui eu analiso a postura de cada um dos intervenientes, primeiro da Confederação, e retrato o que ela diz aqui.
que ela representa categorias profissionais e nessa linha, por ter diversos filiados que têm interesse na interpretação dada ao ato normativo, nesse processo, ela aponta então que teria legitimidade para ingressar como amicus curiae. O sindicato, da mesma forma, desenvolve o mesmo raciocínio, enquanto entidade representativa de uma coletividade composta por milhares de servidores, muitos inclusive recebendo acima do teto constitucional, tem interesse direto e imediato na resolução dessa ação direta. Os sindicatos dos agentes fiscais, da mesma forma, se comportam da mesma maneira. E eu traduzo aqui ao estreito vínculo entre os interesses jurídicos da classe e o objeto jurídico discutido na ação direta. A Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado diz: órgão de classe com representatividade dos agentes fiscais de renda, e defende sua legitimidade para postular diante da relevância do tema e do evidente interesse de seus associados. E, por fim, essa FEBRAFIT, que diz a mesma coisa, mas com intervenção, inclusive, com intervenção posterior ao envio dos autos para julgamento. E essa questão não é admitida, já há precedentes, mas ainda que fosse admitida, também está defendendo o interesse de associados, entendeu? Procuradoria ponderou aqui, a meu ver, e muito bem, dizendo também que os pedidos oferecidos devem ser todos indeferidos, porque, em realidade, as postulações contêm verdadeiras pretensões de defesa de situações subjetivas, que não se acomoda com o Instituto, vedada, aliás, no processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. Aí eu prossigo na análise do meu voto, já a folha 19, dizendo que realmente essa questão da Federação Brasileira de Associações Fiscais de Tributos, eu, como já ressaltei, o ingresso foi postulado após a liberação do processo para julgamento, o que caracteriza um pedido extemporâneo, e o próprio Supremo Tribunal Federal, como eu aponto aqui, dizendo que ingresso de amicus curiae após a liberação do processo para julgamento deve ser indeferido. Esse é um acordo do Supremo Tribunal Federal relatado pelo ministro Luiz Fux, recente, 18/5/2018. Portanto, senhor presidente, à luz desses fundamentos que eu expus aqui sucintamente, eu, pelo meu voto, eu estou indeferindo o pedido de ingresso de todos os amicus curiae, os quais eu já relacionei inicialmente. Eu indago se estão todos de acordo. Então, fica indeferido, por votação unânime, o ingresso de todos os pedidos a título de amicus curiae nesta ação. Passo, então, a palavra ao advogado, do prefeito do município de São Bernardo do Campo. Na verdade, todos eram interessados, então não tem o que fazer. Não tem mais? Ah, pois não. Então, então, o Ministério Público desiste da sustentação oral e, para o voto que já recebemos e lemos, Vossa Excelência tem a palavra. Ótimo. Voltou. Quando houve o deferimento parcial da liminar, eu observei por essa ocasião que o artigo 90 da Constituição Estadual, inciso 2, restringe o manejo da ação direta pelo alcaide no âmbito do seu interesse. E eu transcrevo o artigo 90 e digo aqui apenas que cuida-se, pois, de agente político que detém a chamada legitimação ativa especial, condicionada à demonstração de interesse jurídico para questionar a norma tida como inconstitucional, critério que, além de expresso pela própria Carta Paulista, foi construído pela jurisprudência do Pretório Excelso. Transcrevo aqui a posição do ministro Barroso e digo que a repercussão da norma questionada sobre a esfera jurídica do município de São Bernardo justifica, indiscutivelmente, o interesse de agir e a consequente legitimidade ativa do requerente.
Por outro lado, embora o requisito da pertinência temática tenha exame perfunctório lastreado a suspensão da eficácia apenas da expressão e seus municípios, quando de liminar, incerta no inciso 2 do artigo 115 da Constituição Estadual, com a nova redação da emenda número 46, de junho de 18, eu reputo, de rigor, o conhecimento da ação direta para além dos interesses do município de São Bernardo, tendo em conta a existência de vícios de inconstitucionalidade material e formal idênticos para todos os destinatários, capazes de macular a norma como um todo, conforme adiante se verá. E aqui eu me baseio, trago à colação um precedente do Supremo, que o ministro Dias Toffoli diz: a exigência da pertinência temática não impede o amplo conhecimento da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da norma para além do âmbito dos indivíduos representados pela entidade requerente, quando o vício de inconstitucionalidade for idêntico para todos os seus destinatários. Pois não, senhor. No mérito, então, passando a questão, eu estou, pelo meu voto, julgando procedente a ação, transcrevo aqui o teor do texto impugnado, da emenda constitucional, e traço algumas observações a respeito da capacidade de auto-organização do Estado-membro, falo da atuação do Tribunal de Justiça, em suas conclusões em norma constitucional federal que seja de reprodução obrigatória pelos Estados. Estou procurando simplificar tudo que eu escrevi aqui, dada em face da extensão desse voto. E digo aqui que, com relação à remuneração do funcionário público, o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, contempla um teto geral para os servidores da União, que corresponde ao subsídio dos ministros do Supremo, além de estabelecer tetos remuneratórios específicos. E aqui, então, eu descrevo isso. No âmbito dos Estados, a regra consagrada e do Distrito Federal prevê subtetos específicos para cada esfera de poder fixando para o Executivo subsídio do governador, para o Legislativo dos deputados estaduais e distritais, e para o Judiciário o subsídio dos desembargadores. No mesmo patamar aplicava aos membros do Ministério Público, procuradores e defensores públicos, que diz aqui. E aí eu transcrevo o artigo 37, inciso 11, na sua inteireza. Com o advento da emenda 47, esse me parece um ponto importante, o Constituinte Constituinte Federal, facultou os Estados, ao Distrito Federal e não aos municípios a adoção de um subteto único para os três poderes, correspondente ao subsídio dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, com exceção dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores, nos termos do que preconiza o parágrafo 12º do artigo 37 da Carta da República, que está aqui transcrito, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. E essa regra foi expressamente incorporada pelo ordenamento constitucional paulista por meio do artigo 115, parágrafo 8º, que estatui: para os fins do disposto no inciso 12 desse artigo e no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, eu grifei, mediante emenda à presente Constituição, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais. E aqui, nessa mesma linha, eu não vou ler, eu trago aqui a posição doutrinária do José dos Santos Carvalho Filho, o eminente José Carvalho dos Santos Filho, que, falando sobre a emenda, destaca essa posição que eu acabei de... Logo, digo eu, infere-se claramente das alterações promovidas pela emenda constitucional número 41 de 2003 e 47 de 2005, que a adoção do subteto único estadual distrital opera-se apenas, entre aspas, em seu âmbito e, aspas, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, fecho aspas, subsistindo para os servidores municipais
o teto remuneratório específico previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, correspondente ao subsídio do prefeito. Falo da autonomia municipal, invoco o artigo 34, inciso 7º, letra C da Lei Maior, e digo aqui: vale dizer, a faculdade conferida aos estados e ao Distrito Federal para adotar subteto único regional não permite que essas pessoas políticas estendam aos municípios norma contrária ao sistema vigente, ampliando aos servidores municipais regra prevista apenas para entes federados diversos, mostrando-se a emenda constitucional estadual número 46 de 2018 incompatível com os artigos 1º e 144 da Constituição Paulista. Mas não é só. Digo aqui que há outro fundamento também é possível reconhecer a inconstitucionalidade da norma em comento, sendo oportuno consignar, e aqui eu faço essa observação, que no âmbito da ação direta vigora o princípio, como é sabido, da causa petende aberta. No entanto, considerando que a demanda foi proposta pelo prefeito do município de São Bernardo, essa regra deve ser conjugada com a exigência da pertinência temática, que constitui verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo de constitucionalidade. E eu ressalto essa posição, que eu também acho importante, diante desse quadro, e em outras palavras, o alcance do conhecimento dessa ação direta há de ficar adstrito ao vício de inconstitucionalidade que for idêntico para todos os seus destinatários. É o que disse o Supremo, que já disse atrás, numa ação direta relatada pelo ministro Antônio Dias Toffoli. Prejudicados, ipso facto, os argumentos invocados, a meu ver, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, concernente a impossibilidade de extensão do subteto único facultativo aos magistrados e membros do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal. Portanto, estabelecidas essas premissas, eu observo que os poderes executivo e legislativo são independentes e harmônicos entre si. E digo aqui que não pode ser objeto de deliberação proposta de emenda que tipifique maltrato ao princípio da separação dos poderes, erigido à categoria de cláusula pétrea nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. Sendo assim, é defeso da Assembleia Legislativa, sob o pretexto de atuar no exercício do poder constituinte decorrente, transgredir os postulados fundamentais que regem no plano da nossa organização política as relações institucionais entre os poderes. Esse é uma manifestação, um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, que eu só estou lendo a parte final aqui, e que diz o eminente ministro José Celso de Mello Filho. A impossibilidade jurídica, ele aponta, de parlamentares locais proporem, mediante iniciativa própria, normas constitucionais veiculadoras de tratamento normativo peculiar, por exemplo, ao regime jurídico de servidores públicos. E explicitando, né, essas hipóteses previstas nesses artigos 61 da Lei Maior e 24 da Carta Bandeirante não podem ser disciplinados por meio de emenda constitucional de iniciativa parlamentar, incumbido apenas ao governador regular o assunto, seja em projeto de lei de sua autoria, seja mediante proposta de emenda, no termo do artigo 22, inciso 2 da Constituição Estadual. A Constituição Paulista, nesse particular, em seu artigo 24, parágrafo 2º, item 4, reproduzindo o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, a linha C da Lei Maior, é clara: atribuir ao chefe do Poder Executivo competência exclusiva para a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. É o que eu aponto também, vou me permitir não ler uma orientação, um posicionamento também que eu cito do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, também da relatoria do ministro Celso de Mello. E digo aqui, como se vê, cabe ao chefe do Poder Executivo de cada ente político a disciplina relativa ao regime jurídico dos servidores públicos, competindo-lhe exclusivamente, segundo juízo de conveniência e oportunidade, encaminhar ao Poder Legislativo proposta de emenda constitucional tendente a adotar o subteto único facultativo previsto no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal, e 115, parágrafo 8º da Constituição Paulista, incidindo, portanto, a norma impugnada em vício de inconstitucionalidade formal,
por desrespeitar a iniciativa privativa do governador. E eu quero... Esse entendimento se afina à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aqui é um acordo do ministro Lewandowski, que diz aqui com toda clareza que, à luz do princípio da simetria, a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica ao afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos servidores militares estaduais, a iniciativa de lei é reservada ao chefe do Poder Executivo local, por força do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra F da Constituição Federal. E aqui, na mesma linha, eu aponto outros precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não vou ler, já encaminhei meu voto a todo, do ministro Teori Zavascki também, e digo eu, a pretensão de aplicação do subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça ao teto remuneratório municipal contraria o princípio constitucional da prerrogativa exclusiva do prefeito legislar sobre a remuneração dos funcionários públicos municipais. Reproduzo excerto da manifestação do digno subprocurador-geral de Justiça, na mesma linha do voto que proferi, e digo, praticamente já finalizando, que não vislumbro, data vênia, a viabilidade de reconhecer eventual violação ao artigo 170, inciso 2 da Carta Paulista, porque supostamente a majoração do teto excederia créditos orçamentários com despesas de pessoal, e tampouco aferir a incompatibilidade da norma hostilizada com o artigo 169, do mesmo diploma, que diz lá, a inobservância do princípio da responsabilidade dos gastos públicos com o pessoal, na medida em que o exame das questões suscitadas, dessas questões, demandaria análise da condição individual e subjetiva de cada destinatário da norma, o que não se admite no controle abstrato de constitucionalidade. Então, como consequência, senhor presidente, na hipótese vertente, tenho para mim que a emenda constitucional estadual número 46, ela traduziu transgressão ao princípio da separação dos poderes, implicando ofensa aos artigos 1º, 5º, 22, inciso 2, 24, parágrafo 2º, item 4 e 144, todos da Constituição Bandeirante, além do que houve inegável maltrato, que eu faço referência a artigos da Constituição da República, o que conduz, a meu ver, ao decreto de procedência dessa ação direta. Eu estou declarando, então, a inconstitucionalidade da emenda Constitucional Estadual número 46, de 8 de junho de 2018, senhor presidente, com efeito ex tunc, determinando seja oportunamente comunicada à Assembleia Legislativa nos termos da Lei 9.868. Esse, então, é o meu voto, senhor presidente, e peço desculpas pelo tempo que eu utilizei. É um voto longo, muito bem fundamentado. Eu ainda que estão todos de acordo. O voto foi nos encaminhado, todos lemos e todos estão de pleno acordo com o excelente voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Foi não, Tabereta. Senhor presidente, senhores desembargadores, apenas para reconhecer o brilho dos fundamentos do voto do eminente desembargador Renato Sartorelli, que fez uma construção jurídica perfeita, tanto passando pela pertinência temática, que foi muito sutilmente trazida e com muita categoria jurídica, né? Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo brilho do voto. Muito obrigado pelas suas palavras, desembargador. Muito obrigado, Tabereta. Então, fica esse o resultado, ação procedente por votação unânime. Temos agora mais uma sustentação oral. Eu convido a doutora Thaís Soares para comparecer à tribuna, representando a impetrante desse mandado de segurança, senhora Alana Carla Toniol, é um número 31 da pauta, é um mandado de segurança impetrado por Alana Carla Toniol, e impetrado Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
dispensar. O relator é o desembargador Beretta da Silveira, que tem o voto número 42.572. E dispensado o relatório, doutora Thaís, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, excelências. Trata-se de um mandado de segurança, como já foi dito, com um pedido de liminar, objetivando em síntese a declaração do direito da impetrante, minha cliente, a nomeação, posse e exercício do cargo de analista técnico científico, especialidade engenheiro florestal, na macro-região 1, que foi escolhida pela impetrante, do Ministério Público do Estado de São Paulo. O edital número 2 do Ministério Público de São Paulo iniciou o concurso público para o provimento de vagas no cargo de analista técnico científico, várias especialidades, para os órgãos e unidades administrativas das macro-regiões 1, 2, 3, 4 e 5 do Ministério Público de São Paulo. Ofertava o total de 40 vagas. Além da previsão inicial de 40 vagas, o edital definiu também que deveria ser respeitado o número de vagas de cada especialidade. Cumpre salientar que a impetrante obteve aprovação e classificação na segunda colocação, ou seja, o segundo lugar, para o cargo de analista técnico científico, especialidade engenheiro florestal na macro-região 1. De acordo com o edital de reabertura do certame, foram reservadas 10% das vagas existentes por macro-região para pessoas com deficiência. Ou seja, a cada 10 vagas existentes preenchidas, seria reservada uma vaga para a pessoa com deficiência. Contudo, isso não ocorreu, pois o Procurador-Geral da Justiça inovou e aplicou o entendimento diverso do edital, que definia a reserva de vagas por macro-região e por especialidade. Devido à necessidade de nomeação de 2 pessoas com deficiência na macro-região 1, a autoridade impetrada, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, optou por nomeá-las apenas nas especialidades que dispunham de, no mínimo, 2 vagas. Escolheu-se as especialidades de arquiteto e urbanista e engenheiro florestal, que ofertavam 5 e 2 vagas, respectivamente. Isso implica em dizer que o Ministério Público, ao escolher efetivar a nomeação apenas para essas 2 especialidades, contrariou as regras contidas no próprio edital, como extrapolou o limite máximo permitido à reserva de vagas para pessoas com deficiência, para ocupar a segunda vaga disponível na área escolhida pela impetrante, ou seja, importou em reservar 50% das vagas à pessoa com deficiência. Igualmente, sabe-se que é assente na jurisprudência e demais editais que a nomeação deve ocorrer em concreto, respeitada não apenas a macro-região, mas também a especialidade que os concorrentes optam no momento da inscrição. Por tal razão, houve a preterição do direito da impetrante, a nomeação, posse e exercício do cargo de analista técnico científico, especialidade engenheiro florestal, o que claramente violou os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, que regulam a administração pública, e contidos na Constituição Federal. E, por isso, requer a concessão da segurança ora pleiteada, declarando-se o direito da impetrante à nomeação, posse e exercício do cargo já citado, e nos termos da fundamentação aqui já exposta e exposta nas razões do apelo, do mandato de segurança. Obrigado, doutora. Você pode se sentar, por gentileza. Eu passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, cumprimento de início a jovem advogada pelas palavras vindas da tribuna. Mas aqui, senhores desembargadores, muito rapidamente, é um mandado de segurança relacionado a concurso público para servidor público civil do Ministério Público desse Estado. Há uma alegação de ilegitimidade passiva do Procurador-Geral, mas eu estou afastando. Me parece que o procurador, sim, ele tem aqui uma pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança, então eu afasto essa preliminar. Há também uma preliminar de falta de interesse processual da autora, mas eu também afasto. Penso que o mandado de segurança foi o meio processual hábil para se buscar o resultado a que pretende a impetrante. Então, também penso que está correto o caminho escolhido. Mas, no mérito, senhor presidente e senhores desembargadores, é que a impetração contra ato do senhor
excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, que deixou de proceder à nomeação da impetrante, que foi classificada em segundo lugar na lista geral para o cargo de analista técnico-científico de engenheiro florestal. E então o senhor Procurador-Geral teria nomeado uma pessoa da lista especial de portadores de necessidades especiais, com nota muito inferior à dela. Então, no entender da impetrante, teria havido violação a seu direito líquido e certo. Mas, com todas as vênias, a eminente advogada, nas informações prestadas pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, bem explicou que a nomeação atendeu às regras do edital, não houve nenhuma violação a direito líquido e certo da impetrante. Por isso, senhores desembargadores, eu estou denegando a segurança. O eminente relator denega a segurança, todos de acordo? Então, assim fica julgado. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Denegar a segurança por votação unânime. Encerradas as sustentações orais, vamos aos julgamentos. O primeiro a ser julgado é o número 9 da pauta. Foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Bartoli, mas foi retirado de pauta a pedido do relator. Então, o desembargador Salles Rossi, no caso, é uma direta de inconstitucionalidade. O autor é o prefeito do município de Taubaté e o réu, presidente da Câmara Municipal de Taubaté. O desembargador Salles Rossi tem o voto 39.458. Com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal 5.366, de 30 de novembro de 2017, de iniciativa parlamentar, que dispõe e assegura ao aluno deficiente prioridade na matrícula em escola municipal mais próxima de sua residência. A alegada violação aos artigos 5º, 47, 2 e 14 e 19, cumulados com o artigo 144, todos da Constituição Bandeirante. Não ocorrência. Legislação impugnada que não aborda a matéria inserida no rol taxativo do artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Ausência de invasão da competência legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Por conta disso, senhor presidente, e pelo que mais consta do meu voto, eu estou propondo ao colendo órgão especial que seja julgada improcedente a presente ação. O eminente relator propõe procedência. Passo a palavra ao doutor Márcio Bartoli, que tem o voto 39.171. 9. Não, presidente, eu subscrevo o voto do eminente relator e vou apresentar uma declaração. Também julgo improcedente. Todos de acordo? Então, por votação unânime, julgaram a ação improcedente. Declara voto eminente convergente, desembargador Márcio Bartoli. O próximo julgamento é o 40 da pauta, é uma direta de inconstitucionalidade. Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, autor, presidente da Câmara Local de lá é o requerido. Foi adiado a pedido do excelentíssimo desembargador Márcio Bartoli, após o voto do relator, doutor Evaristo dos Santos, e do desembargador Antônio Aguilar Cortes, que julgaram a ação procedente em parte. Então, o doutor Márcio Bartoli tem o voto 39.317 e está com a palavra. Presidente, peço licença para ler um pequeno resumo aqui. Claro. Como resumo já é pequeno, né? Consigne-se inicialmente que não há fundamento para se conferir interpretação conforme a expressão normativa poder pública do artigo 1º, caput, da lei impugnada. A despeito da alegação de que a expressão utilizada pela lei possibilitaria sua aplicação exclusivamente ao Executivo Municipal,
É certo que poder público, no entendimento do Supremo, é a expressão que engloba toda a divisão tripartite dos poderes, de modo que, a meu ver, não se verifica sentido ou interpretação contrária ao texto constitucional. E eu menciono o precedente do Supremo. Quanto ao parágrafo 3º do artigo 1º, acompanho parcialmente o voto do eminente relator, na medida em que padece de vício de inconstitucionalidade formal o dever imposto à administração de informar à Câmara a relação dos veículos de comunicação em que houve inserções de publicidade, propaganda, campanha institucional, bem como os respectivos gastos totais, pois se trata de regra de controle externo do Executivo e pelo Legislativo. Já no que toca à expressão, aspas, a população de Ribeirão Preto pagou por este anúncio, cifrão, valor unitário, e cifrão, valor total, restringe-se à lei de Ribeirão Preto, então somente a determinar de modo objetivo, simples e direto a publicidade dos custos de anúncios publicitários e propaganda ou de campanhas institucionais em jornais e revistas. A expressão em debate não interfere em questão de ou organização administrativa, cuida-se de norma geral obrigatória a ser atendida pelos poderes executivo e legislativo sempre que houver tais inserções publicitárias ou de propaganda. A lei foi emanada a fim de proteger interesses da comunidade local, cabendo ao município implementá-la por meio de provisões especiais com respaldo do seu poder regulamentar. O dever imposto pela expressão normativa combatida no presente caso e a forma de seu fiel cumprimento devem surgir, leia-se, ser identificada com caráter de originalidade, justa e legitimamente por meio da lei, ora contestada, e não em atos concretos regulamentares. Aliás, espera-se das autoridades municipais que, de acordo com sua competência e autonomia constitucionalmente garantidas, divulguem ao munícipe e à sociedade, de forma mais acessível, ampla e transparente possível, informações de interesse público. O Comando Legal atacado nada mais fez do que determinar a divulgação de informação pública relevante e, assim, também fomentar o exercício da cidadania e o melhor controle da administração pública pelo cidadão. Acresça-se que as diretrizes e deveres impostos aos órgãos e entidades públicas pela Lei de Acesso à Informação são nitidamente compatíveis com a expressão normativa impugnada. Por fim, tampouco prospera a tese de que a expressão, ora analisada, teria violado a razoabilidade. A frase é necessária para o atendimento ao interesse público e se mostra adequada ao grau de transparência buscado. A corroborar a sua adequação ao fim almejado e à lei nacional concernente às regras para a elaboração e redação das leis no âmbito nacional, pontua-se que a norma utilizou o sentido comum das palavras, por meio de frase curta e concisa, de maneira direta, sem abuso de caráter estilístico, sem duplo sentido, ensejando sua perfeita compreensão. O texto, ademais, evidencia com clareza o conteúdo e o seu alcance, nada havendo ainda a indicar desproporcionalidade entre o dever imposto e o fim a que se destina. Máxima eficácia à publicidade e ao direito fundamental à informação no trato da coisa pública. Cuidando-se de concretização do direito fundamental à informação relacionado ao erário, nada se perde com o modo empregado pelo legislador e ganha a sociedade local com a mais ampla transparência e prestígio ao interesse público. Então, pelo meu voto, eu julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade, tão somente da expressão, aspas, à Câmara Municipal, prevista no parágrafo 3º do artigo 1º da lei. É como voto. Bom, nós temos 3 julgamentos em que a ação é parcialmente procedente. O doutor Evaristo dos Santos, ele julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão a população de Ribeirão Preto pagou por esse anúncio. É isso, doutor Evaristo? O doutor Antônio Celso Aguilar Cortes também julga procedente em parte. É o artigo 3º, parágrafo 1º, né? O artigo 1º, parágrafo 3º. E que entende constitucional o dever de enviar relatórios trimestrais à Câmara. Isso. É isso. O caput do artigo obriga o poder público a divulgar os custos de veiculação de publicidade, propagandas, campanhas inseridas nos meios de comunicação. E o parágrafo 3º diz que a cada 3 meses a administração informará à Câmara
a relação dos veículos de comunicação em que houve inserções de publicidade, propaganda e campanha institucional e os respectivos gastos totais. Eu não vejo inconstitucionalidade nesse dispositivo. Acompanhei o relator com relação a uma expressão no sentido de fazer constar que aquela despesa foi paga pelo povo de Ribeirão Preto. Isso eu achei que é desnecessário e afeta o princípio da razoabilidade e concordei em excluir essa expressão. A divergência, doutor Márcio Bartoli, então é menor a sua, não é? É só a Câmara. Só para ficar bem claro, para depois eu dar a palavra para o doutor Mota. Não somente da expressão à Câmara Municipal prevista no parágrafo 3º do artigo 1º dessa lei. Pois não. Doutor Augusto, por favor. Evaristo dos Santos e Cortez, sustentado também agora, a população de Ribeirão Preto pagou por este anúncio. Há uma diferença entre população, sociedade e Estado ou os entes estatais. Quem pagou por esse anúncio, na verdade, é o ente municipal e não a população. Portanto, uma questão técnica jurídica não pode se transformar por lei numa questão popular. Essa é a minha questão. Eu acompanho, então, nesse sentido, os votos do eminente relator, né? Do relator. Vossa Excelência acompanha o voto do doutor Getúlio, não é? Pois não. Alguém mais pede a palavra? O doutor Cortez? Não. Sim? Não? Já me pronunciei. Podemos colocar... Doutora Beretta está pedindo? Pois não, doutor Beretta. É rápido, senhor presidente. Essa expressão, a população de Ribeirão Preto pagou por esse anúncio, eu concordo com o que disse o relator e agora o desembargador Augusto. Mas, com relação ao parágrafo 3º do artigo 1º, eu estou tentado acompanhar aqui o desembargador Márcio Bartoli, porque essa obrigação de dizer quanto já gastou, a própria lei de publicidade obriga que se demonstre qual foi o gasto da administração, ainda mais com comunicação, etc. Então, me parece que o parágrafo 3º do artigo 1º, se retirássemos só a expressão à Câmara Municipal, como propôs o desembargador Márcio Bartoli, estaria, com a devida vênia, adequado. Mas aí, na segunda parte, a população de Ribeirão Preto pagou por esse anúncio, aí eu concordo com o relator e com o desembargador Cortez. Então, de modo que, na verdade, eu fiz uma mescla aí entre o eminente relator e o desembargador Márcio. O problema é votar isso aqui. É isso aí, né? Porque nós temos, na verdade, 4 posições agora. E todas julgando a ação parcialmente procedente. Não tem um jeito de acertar isso? Eu retiro só a expressão à Câmara Municipal do parágrafo 3º do artigo 1º, tal qual faz o desembargador Márcio. Mas, e também concordo com que essa expressão população de Ribeirão Preto, etc., com o que bem explicou o desembargador Ferraz de Arruda. Então, seria aí é um voto intermediário. Podemos colocar em votação? Acho que eu vou colocar em votação com o nome dos desembargadores, já que são 4 votos, não é? Relator, doutor Cortez, Márcio Bartoli e Beretta da Silveira. Cada um já fala, nós colocamos aqui. Pode ser? Pode ser. Se bem que eu não fiz voto. Eu estou acompanhando aqui o desembargador Evaristo dos Santos, relator, com o relator. E agora eu vou começar a colher os votos. Doutor Arthur Marques. Com o relator e farei uma declaração de voto convergente. Doutor Pinheiro Franco. Eu voto com o voto intermediário do desembargador Beretta da Silveira. Doutor Xavier de Aquino. Relator. Doutor Malheiros. Beretta da Silveira.
Dr. Moacir Pérez. Com o desembargador Aguilar Cortez, senhor presidente. Dr. Ferreira Rodrigues. Com o relator. Dr. Péricles Pisa. Desembargador Márcio Barco. Dr. Evaristo dos Santos. Já foi, desculpe. Dr. Salete. Com o relator, senhor presidente. Dr. Cascone. Com o doutor Beretta. Dr. Renato Sartorelli. Eu também, data vênia, voto com o doutor Beretta. Desembargador Carlos Bueno. Data vênia com o doutor Beretta, senhor presidente. Desembargador Ferraz de Arruda. Já votei com o relator. Pois sim, já está. Desculpe, doutor. Desembargador Salles Rossi. Senhor presidente, acompanha o desembargador Beretta da Silveira. Desembargador Álvaro Passos. No mesmo sentido, senhor presidente. Desembargador Alex Zilenovski. Data vênia com o relator, presidente. Desembargador Geraldo Wohlers. Data vênia com o doutor Getúlio, presidente. Dr. Elcio Trujillo. Com o relator. Desembargadora Cristina Zucchi. Data vênia com o relator, senhor presidente. Vamos apurar aqui qual das 4 posições foi a prevalente. Ainda bem que hoje é um dia tranquilo. Às 20 horas isso aí ia ser problemático. Não é isso, doutor Moacir? A junta apuradora, nós fizemos uma junta aqui, porque... Então, por 11 votos, o do relator. 11 votos, o relator prevalece. E declara um voto o desembargador Arthur Marques da Silva, o doutor Bartoli, doutor Beretta da Silveira também? Doutor Ferraz de Arruda também não, né? Então, doutor Aguilar, doutor Márcio Bartoli e doutor Arthur Marques. Esse órgão está ficando muito harmônico. Está vendo, doutor Márcio, que o senhor aprontou aqui? Bom, vamos continuar. 41 da pauta é uma ação direta de inconstitucionalidade. O autor da ação é o Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado. Requerido é o Prefeito Municipal de Ubatuba. O relator, desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez, tem o voto 4272-18. Segundo juiz, desembargador Evaristo dos Santos. E foi adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos, mas está com a palavra do doutor Aguilar Cortez, que ainda não votou, não é isso, doutor? Isso. Então, com a palavra, o eminente relator. Eu vou ler a ementa, porque o doutor Getúlio me acompanha com relação ao mérito do julgamento. É uma ação direta de inconstitucionalidade, impugnação aos artigos 1º e 2º, parágrafo único da Lei 3.201, de 2009, de Ubatuba, que dispõe sobre a alteração da denominação do cargo de auxiliar de serviços infantis e dá outras providências. A alegação de incompatibilidade com os artigos 111 e 115, inciso 2º, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade caracterizada, transformação de cargos públicos, que possibilitou aos então ocupantes do cargo primitivo exercer atribuições e perceber remuneração correspondentes a cargo para o qual não foram aprovados por concurso público. Requisitos diversos, súmula vinculante número 43 do STF, precedentes do órgão especial. Então, eu estou julgando procedente a ação, porém, eu estava concedendo um prazo de 120 dias para modulação, porque essa lei é de 2009, eu achei que vai ter que extinguir cargo, achei razoável. O doutor Getúlio objetou com relação a isso, ele não faz essa modulação, então ele poderia explicar melhor essa divergência. Muito bem, eu agradeço, doutor Cortez, e passo a palavra ao doutor Getúlio para a questão só da modulação, então, né? Isso, perfeitamente, senhor presidente. A minha divergência se restringe à concessão de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade.
Eu faço também voto divergente a todos, e lá começo dizendo que vem a ser a regra é que as inconstitucionalidades tenham eficácia ex tunc, a não ser por ditames de segurança jurídica e excepcionalidade social é que se justifica a dilação da entrada em vigor dos seus efeitos. E, com todo respeito ao ilustre relator, eu não vi, dadas as peculiaridades do caso concreto, essa necessidade de dar uma concessão de dias para regularizar os atos, as tais cargos de estrutura do município. O que aconteceu? Houve uma transposição de cargos. Determinadas pessoas que exerciam determinada função, a partir daquela data da lei, passaram a exercer outro cargo, funções muito semelhantes, muito próximas, e com maiores vencimentos, obviamente, só que sem concurso público, e daí é um vício da inconstitucionalidade. O retorno ao status quo ante, que é uma coisa, me parece, muito singela, não exige 120 dias, não exige um prazo extremamente preocupante e não vai criar nenhuma problema, vamos dizer assim, estrutural à municipalidade. Daí o porquê dessa exclusão da modulação. Eu observo, faço aqui outras considerações e só observo o seguinte, até ponderei com o ilustre relator, vamos admitir que exista alguma coisa, algo que a municipalidade possa objetar, dizendo, eu preciso disso, eu preciso de um prazo para fazer isso. Eu acho que é mais prudente nós não concedermos prazo algum, sob pena de estarmos gerando eventuais direitos de expectativa de direitos ou situações, se eternizam situações inconstitucionais, e verificarmos se houver uma necessidade concreta, a municipalidade viria, apontaria qual o ponto, diria o que está faltando fazer e se comprometer a fazer isso num determinado período. Invertemos a situação, em vez de nós concedermos um prazo, ela viria solicitar alguma coisa que pudesse ser alterada dentro de uma razoabilidade apreciável pelo relator em prosseguimento. É isso um caso excepcional. Mas me parece que sequer isso seria necessário, entende? Quer dizer, feita a ressalva, obviamente, da não repetição de valores recebidos de boa-fé, que eu acho que isso todos estariam de acordo se acolhida a minha proposta de darmos eficácia ex tunc. É como voto, senhor presidente. Eu também quero me manifestar, já que eu sou, pela ordem aqui, o que primeiro vota, e com todas as vênias do doutor Aguilar Cortes, eu estou acompanhando o voto do doutor Getúlio Evaristo dos Santos, e com a devida vênia também não vejo por que conceder aqui a modulação. Eu estou acompanhando o doutor Getúlio Evaristo, excluindo a modulação. E passo a colher os votos. Doutor Arthur Marques. Também, no mesmo sentido. Pinheiro Franco. Também, senhor presidente. Xavier de Aquino. Idem. Doutor Malheiros. Desembargador Moacir Pérez. Também com a divergência, senhor presidente. Desembargador Ferreira Rodrigues. Senhor presidente, o desembargador Cortes citou um precedente meu aqui, que nós julgamos na Câmara. Nesse precedente foi decidido com modulação e observação. Então, para ser coerente, eu vou acompanhar o desembargador Cortes. Com o desembargador Cortes. Com o relator. Doutor Márcio Bartoli. Relator. Doutor Salete. Com a divergência. Desembargador Francisco Cascone. Divergência. Doutor Renato Sartorelli. Também com a divergência da desembargador Carlos Bueno. Divergência. Desembargador Ferraz de Arruda. Data vênia, divergência. Desembargador Salles Rossi. Data vênia com a divergência. Desembargador Álvaro Passos. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Beretta da Silveira. Data vênia com a divergência. Desembargador Alex Zilenovski. Data vênia com a divergência, presidente. Desembargador Geraldo Wohlers. Com todo respeito, acompanho o relator, presidente. Desembargador Elcio Trujillo. Divergência. Desembargadora Cristina Zucchi. Divergência, senhor presidente. Data. Então, prevaleceu a divergência. Ô, doutor Pérez, me perdoe. Divergência. Então, doutor Aguilar Cortes. Senhor presidente, eu vou fazer uma adaptação no meu voto, ressalvando, sem prejuízo da declaração vencedora do doutor Getúlio. Já sai.
Ressalva o ponto de vista. Porque com relação à inconstitucionalidade, Tá tudo o meu certo. voto está prevalecendo. Tá certo. Então eu tenho que fazer uma adaptação. Então continua como relator, faz a ressalva e Vossa Excelência declara, não é? E assim fica julgado. Eu, enquanto anotamos aqui, comunico aos desembargadores e demais servidores que se encontra em visita monitorada um grupo de alunos do curso de Direito do Instituto Superior de Ciências Aplicadas de Limeira, e estão acompanhados pelas professoras Marta Freire, Bruna Ganso e Elisângela Barbosa Rimcober. Então, cumprimentamos os alunos e os professores e auguramos que essa visita seja de real proveito para todos os senhores. Vamos agora ao último processo desta sessão. É o número 43 da pauta. É um mandado de segurança impetrado por Fábio Silva dos Santos. O impetrado é o governador do Estado de São Paulo. O relator, o desembargador Márcio Bartoli, tem o voto 39.187. Foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor desembargador Evaristo dos Santos, cujo voto terá o número 36.536. Com a palavra, o desembargador Márcio Bartoli. Presidente, meu voto, para resumir, concede parcialmente a segurança para determinar a autoridade impetrada que aprecie o recurso interposto pelo impetrante. Desembargador Evaristo dos Santos. Senhor presidente, a minha divergência, que não era divergência, era uma mera observação, era no sentido exatamente como Sua Excelência o desembargador Márcio Bartoli proferiu o voto agora. Ele, na origem, havia dito que era para conhecer o recurso hierárquico. E a minha divergência era dizer, não, acho que nós não podemos obstar o governador, ao apreciar o recurso, de não o conhecer por fundamento diverso, o que foi apontado lá originariamente. Daí o porquê. A minha divergência se limita exclusivamente a dizer, meu entendimento, a ordem deve ser concedida para que o senhor governador do Estado de São Paulo aprecie livremente o recurso hierárquico interposto pelo impetrante. Então, se Sua Excelência mantém esse termo aprecie, não há divergência, nem observação se coloca. Doutor Márcio. Acabei de ler, Ele acolheu. Não, tudo bem, perfeito. Está certo? Então, perfeito, está ótimo. Então, a parte dispositiva fica de segurança concedida, em parte. É isso? Então, assim fica votado por votação unânime. Eu passo a palavra ao nosso corregedor-geral da Justiça, desembargador Pinheiro Franco. Eu queria colocar apenas o número 3 em pauta, que eu tenho uma questão. 3, bem rápido. Ele foi, acho que no bloco, mas podemos... Foi no bloco? Eu não percebi. Mas vamos colocá-lo aqui. Eu declaro o anterior. Vossa Excelência, o doutor Getúlio declara voto. É 43. Agora é o número 3, né, desembargador? Vamos verificar aqui. Desculpe aí a nossa falha. Imagina, que é isso. O número 3 da pauta, então, será o último caso a ser julgado. É um segredo de justiça, um conflito de competência da comarca de Pindamonhangaba. O relator, o desembargador Alex Zilenovski, com o voto número 22.819, eu não menciono, portanto, o nome das partes, foi retirado de pauta a pedido do desembargador Alex Zilenovski. Estão impedidos para julgar este caso os excelentíssimos desembargadores Arthur Marques, Xavier de Aquino
Evaristo dos Santos, João Carlos Salete e Elcio Trujillo. Com a palavra, o desembargador Alex Zelenovski. Senhor presidente, eu já encaminhei o voto aos desembargadores da hora especial. Peço licença para ler apenas um resumo. Conflito de competência suscitado pela colenda Câmara Especial. Pedido da inicial requerendo a mudança de guarda, regulamentação de visitas, exoneração de alimentos e a determinação de avaliação psicológica do menor, bem como social, com o intuito de se averiguar suspeitas de maus tratos por parte da família materna e da ré apelante. O regimento interno desta Corte preceitua em seu artigo 103 que, aspas, a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou a ação contrária ou o réu tenha arguido fatos e circunstâncias que possam modificá-lo. Diante disso, o que se observa é que o pedido inicial formulado na ação é que norteará a fixação da competência recursal. O genitor da criança que está sob a guarda da mãe promove demanda para inversão da guarda, regulamentação de visita, exoneração de alimentos e averiguação de situação de risco ao infante. Leia-se maus tratos. Processo encaminhado ao juízo da infância e da juventude, competência estabelecida pela eventual situação de risco da criança, competência recursal da Câmara Especial existente. Conflito de competência procedente, a fim de declarar competente acolhendo a Câmara Especial desta Corte para conhecer e processar e julgar o recurso. Senhor presidente, eu me fixei apenas nessa decisão o que me pareceu ser o critério estrito do regimento interno, que é aquilo que diz a petição inicial, em que pese, de fato, no decorrer do processo, tenha-se afigurado, não tenha restado devidamente configurados esses maus tratos. Mas, de qualquer forma, estou me pegando no que me pareceu que era o critério do regimento interno, que é aquilo que diz a petição inicial. E esse é o meu voto, presidente. Agradeço ao desembargador Alex e passo a palavra ao nosso corregedor. Eu pedi o destaque porque me chamou a atenção, tendo em conta que eu já passei pela Câmara Especial. E eu digo aqui, conflito de competência, Câmara Especial, Câmara de Direito Privado, processo a envolver litígio entre genitores a respeito de guarda, visitas e outros tantos, alegação de maus tratos apresentada pelo pai em relação à genitora, procedência do pedido inicial e modificação da guarda. A competência, na minha ótica, é da 10ª Câmara de Direito Privado. Panorama que acarreta a competência da Câmara Especial desse tribunal diz respeito à criança ou ao adolescente em situação irregular, é dizer, em situação de abandono familiar e em risco social, o que não ocorre, como regra geral, em litígio aperfeiçoado entre genitores que disputam a guarda, ainda que com lastro em alegação de maus tratos. Eu dou interpretação ao artigo 148, parágrafo único, combinado com 98, ambos da Lei 8.069 de 90. Conclusão contrária ensejaria o processamento de inúmeras ações que atualmente tramitam nas varas da família e sucessões perante a Justiça da Infância e Juventude, com consequências sensíveis na atual estrutura do Poder Judiciário de São Paulo. Eu estou considerando procedente o conflito e afirmando a competência da 10ª Câmara de Direito Privado, sempre com devido respeito ao nosso eminente desembargador relator. Posso colocar em votação? Então, relator e divergência. Eu não voto nesse caso. Doutor Arthur está impedido. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Divergência. Desembargador Moacir Pérez. Presidente, nos termos do pedido, eu acompanho integralmente o voto do relator, desembargador Alex Zelenovski. Desembargador Ferreira Rodrigues. Divergência, senhor presidente. Desembargador Péricles Pisa. Divergência da Tavena. Desembargador Márcio Bartoli. Relator. Desembargador Francisco Cascone. Desembargador Renato Sartorelli. Tatavena, divergência. Desembargador Carlos Bueno. Tatavena, divergência. Desembargador Ferraz de Arruda. Tatavena, divergência. Desembargador Salles Rossi. Tatavena com relator. Desembargador Álvaro Passos. Presidente, voto com a divergência. Desembargador Pereta da Silveira. Também com a devida vênia, com a divergência. Desembargador Aguilar Cortes. Com o relator. Desembargador Geraldo Wollers. Data vênia, divergência, presidente.
Desembargadora Cristina Zucchi. Data vênia com o relator, senhor presidente. Vamos apurar aqui. Você não votou. Por quê? Eu e o Salete não votamos. Mas se deixar, eu acompanho o relator. Entendi. Não é o que eu falo. Não fala que eu temos. Não é o resultado. Não é o que fala. É o que fala inicial, pô. Prevalece o entendimento da divergência por 11 votos. O relator, então, designado, o desembargador Pinheiro Franco, e declara voto o eminente desembargador Alex Zelenovski. Para a próxima sessão, dia 7 de novembro, nós teremos 52 novos processos. Agradeço a todos, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão e desejando bom retorno aos alunos que nos visitaram hoje. Muito obrigado a todos.